Olá, minhas queridas! Mais um domingo que estamos aqui na nossa classe Esther para aprender da palavra de Deus e é um motivo de alegria, né? Nós estarmos, apesar desse tempo de isolamento, todos os domingos, regularmente aqui aprendendo a palavra de Deus. E nós devemos agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer a Deus a tecnologia, agradecer a Deus por Ele nos permitir, aqui no nosso país, ter essa liberdade para compartilharmos da sua palavra. Vamos orar agradecendo por tudo isso. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo, Senhor, que estamos aqui para aprender da Tua palavra. Senhor, que o Seu Espírito possa falar com cada uma de nós e nós possamos realmente ser confrontadas, Senhor, de maneira a crescermos espiritualmente, a buscarmos, Senhor, ser aquilo que realmente Te agrada, Pai Santo. É isso que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos visto algumas máscaras e hoje nós vamos ver uma máscara que tem até um pouco a ver com essa temperatura, né? Mas que infelizmente ela não é só utilizada no inverno, que é a máscara da frieza. A máscara da frieza é uma máscara grossa, é uma máscara impenetrável, é uma máscara que nos leva para o isolamento. Ela é uma máscara em que por trás dela, debaixo dela, estão guardados muitos sentimentos, né? Que nós, na verdade, acreditamos que se forem revelados, nós não seremos amados, nós seremos rejeitados. É uma máscara que faz com que a gente não se abra para as outras pessoas, nós não nos abrimos, nós não compartilhamos nada na nossa intimidade, nós não compartilhamos nossos pensamentos, nossos desejos. E se a gente não compartilha essas coisas que são até muitas vezes boas, né? Podem até ser boas, que dirá confessarmos pecados, né? Nos revelarmos realmente como nós somos. É uma máscara em que nós nos isolamos, nós nos trancamos, temendo realmente essa rejeição das outras pessoas, acreditando que se as pessoas conhecerem a gente como realmente a gente é, que nós não seremos amados, né? Que nós não seremos aceitos. E, portanto, muitas vezes nós temos essa máscara da frieza, da indiferença, de que, né, tá sempre do mesmo jeito, né? Você não expressa aquilo que te desagrada, você não expressa aquilo que te entristece, porque você tem que manter sempre aquele mesmo semblante, aquela mesma coisa, né? Sem revelar realmente quem você é. As pessoas que em geral usam essa máscara da frieza, elas não têm pessoas que têm acesso à sua intimidade, né? Elas não compartilham das suas experiências, do seu dia a dia, do seu cotidiano. É tudo muito cheio de segredos, né? Eu já ouvi pessoas que dizem assim: não, eu não vou contar tal coisa, porque senão pode não acontecer. E eu fico pensando assim, esse tipo de pessoa então acredita na história do olho gordo, né? De que eu vou... Para mim é inadmissível imaginar que eu vou contar algo que eu estou pretendendo fazer para um irmão em Cristo, para uma irmã em Cristo, e eu passo a acreditar que se eu contar isso, as coisas não vão se realizar, ou muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim: não, mas se eu contar tal coisa, vão ficar achando que eu estou querendo aparecer. E na verdade, muitas vezes, aquilo que falamos sobre a reação que as pessoas vão ter, são na verdade reações que temos, né? Quando alguém vem contar algo para nós. Então, essa máscara da frieza é uma máscara do distanciamento. É uma máscara de uma aparente intimidade, mas que na verdade não existe. E hoje, mais do que nunca, com essa vida paralela das redes sociais, né?
em que acreditamos ser amigo de milhares de pessoas e achamos que porque a gente coloca uma receita que fez no Facebook ou uma foto de uma atividade, nós estamos expondo nossa intimidade, nós começamos a achar que somos íntimos de inúmeras pessoas, mas na verdade ao nosso redor isso não existe, né? Se a gente for ver ao nosso redor, a gente está cada vez mais isolado das pessoas ao nosso redor, né? E mergulhados numa hipotética intimidade com, na verdade, muitos desconhecidos, né? Muitas vezes nós nos refugiamos atrás dessa máscara da frieza, né? Que nos leva a nos escondermos, a não querer realmente compartilhar nada com as outras pessoas, por termos sido magoados no passado. Muitas situações de feridas mal curadas fazem a gente desenvolver esse sentimento de isolamento, de não querer eu não quero me envolver para não me machucar novamente, né? Só que com isso, gente, é importante que a gente tenha clareza de que nós não estamos, quando estamos cada um vivendo na sua, né? Eu na minha vida, você na sua, ninguém conta nada para ninguém, ninguém sabe de nada. E olha, aqui eu tô falando, não é de uma coisa meio fofoqueira, né? De querer saber da vida dos outros. Eu tô falando de compartilhamento, né? De compartilhar tristezas, compartilhar dificuldades, compartilhar alegrias. É isso que nos torna íntimos, é isso que vai criando cada vez mais laços. Eu nem preciso perguntar para você. Você sabe que as pessoas que você mais ama são as pessoas que você mais conhece, né? E as pessoas que te amam são as pessoas que mais profundamente conhecem você. Porque intimidade é isso, é algo construído. Eu não chego para o outro e digo, vamos ser irmãos íntimos, né? Então, a partir de agora, nós somos. Não, não é assim. Mas é no nos aproximarmos uns dos outros, compartilharmos, é que isso vai crescendo e esse amor vai crescendo. A verdade é que quando nós não temos essa intimidade, nós deixamos de socorrer as pessoas, porque nós não sabemos das necessidades, né? Tem gente que às vezes fica bravo porque ninguém ajudou, mas quem sabia que essa pessoa precisava, né? Bola de cristal ninguém tem. Então, nós não cultivamos essa intimidade a ponto de dizer, eu estou precisando, está sendo difícil para mim, vamos orar juntos sobre tal coisa, né? Então, nós não socorremos ninguém, nós não levamos de fato as cargas uns dos outros, nós não choramos juntos e também não nos alegramos juntos. Quando nós não temos essa intimidade, quando as pessoas não nos conhecem, quando nós não falamos de nós, quando nós não dizemos, gente, vocês não acreditam, eu vou conseguir fazer uma linda viagem, né? E isso é motivo de alegria. Mas você vai dizer para mim, Laís, mas às vezes você fala de alguma coisa assim que você comprou ou que você vai fazer e as pessoas podem achar que você está querendo aparecer. Qual é a raiz do problema, né? Está em mim, que estou compartilhando uma alegria, não no sentido de querer me sobrepor aos outros, mas no sentido de partilha, de dizer, olha, alegre-se comigo, olha que fantástico que Deus fez para mim, né? O problema está em mim, que estou compartilhando, ou esse problema está no outro, que está invejando? Nós vamos ter a oportunidade ainda de ver uma máscara que tem a ver com a inveja. Mas assim, então, será que é certo eu deixar de compartilhar o que Deus está fazendo na minha vida, porque os outros vão acreditar, vão vão ter inveja, vão ter sentimentos ruins em relação a isso?
Então, a máscara da frieza é essa máscara do distanciamento, é a máscara do formalismo, né? Nós somos irmãos só para o domingo de manhã falar: ô, bom dia, tudo bem? Tudo bem. A gente pergunta tudo bem só por educação, porque a gente nem quer saber também, e o outro responde tudo bem também por educação, porque ele não quer dizer o que não está bem, ou o porquê que ele está tão bem, né? Então, são situações, é um tipo de relacionamento formal que nós desenvolvemos e que não é o relacionamento que realmente um corpo tem. Não dá para ser a minha mão não vai ser formal com o meu braço, eles estão interligados. A alegria de um é a alegria do outro, né? Quando passa frio o corpo todo. Não passa, não, olha, só o nariz vai ter frio, né? O resto tá tudo bem. O nariz sofre aí. Não, o nariz frio, ele afeta o corpo todo. Eu, por exemplo, se eu não esquentar meu pé, eu tenho muita dificuldade de dormir. Então parece, poxa, a minha cabeça podia dormir, né? Os meus ombros, o meu resto do corpo podia dormir e só ficava lá o pé acordado. Não, mas afeta todo o meu corpo. A falta de intimidade afeta o corpo. A alegria tem que ser do corpo. A tristeza é do corpo. A ansiedade é do corpo. O pecado é do corpo. E o corpo trata, né? Então, essa máscara, ela causa isso. Nós hoje estamos em público, mas não nos damos a conhecer. Não permitimos que ninguém se aproxime a ponto de ver o que está dentro do nosso coração. Preferimos o conforto da superficialidade. Relacionamentos superficiais. Nós nos sentimos mais seguros com a máscara da mentira e da frieza impenetrável, né? Então, acabamos desenvolvendo essa máscara da superficialidade. Relacionamentos superficiais. Relacionamentos que, se você estiver com essas pessoas hoje, tudo bem. Se não tiver, tudo bem também. De quem que nós estamos sentindo falta realmente nesse isolamento, né? Quem que nós procuramos ainda manter aquecido o coração do nosso relacionamento? Isso é um bom termômetro. Às vezes as pessoas têm muita preocupação em relação, por exemplo, aos cultos online, né? Que nós vamos ficar acostumados a ficar em casa e vamos deixar de frequentar uma igreja. Irmãos, o verdadeiro amor cristão, o verdadeiro amor de Deus, ele vai desejar, né, o corpo ali presente, estar junto. Quanto que nós já fizemos de coisas para estar juntos, né? Acampamentos, comemorações, nós queremos estar juntos. O corpo aquecido quer estar juntos, quer se alegrar juntos. E eu tenho certeza, né, que se Deus quiser, quando essa situação acabar, nós vamos poder desenvolver tudo aquilo de prazeroso que é estar juntos. Mas, ainda que distantes fisicamente, nós nos mantemos juntos daqueles a quem amamos, daqueles que são íntimos de nós, daqueles que partilham conosco. Às vezes nós não conseguimos esse mesmo nível de intimidade com todo mundo, mas você tem um grupo de amigos cristãos que partilham com você das suas tristezas, dos seus pecados, das suas vitórias, né? E você, como irmão, você partilha, as pessoas podem chegar até você sem achar que você vai julgá-la, sem achar que você é receptivo a receber essas pessoas. Isso só quem pode ser é quem não usa a máscara da frieza. E como eu falei, a máscara da frieza, ela vai endurecendo o coração, né? Ela vai causando esse afastamento. E muitas vezes ele causa e é causado, né, pela falta de perdão. O perdão, gente, não é nem um pouco fácil de ser exercido, né? C.S. Lewis diz que é muito fácil a gente falar de perdão até ter alguém para perdoar.
Então, enquanto a gente não tem situação nenhuma que você se lembre, eu não tenho problema com perdão, não tem ninguém que me magoou, que me deixou triste, é fácil. Mas quando coisas aconteceram na sua vida ou na vida de pessoas que você ama, fica muito difícil às vezes você perdoar. Então vão se criando mágoas, ressentimentos, né? E até ódio pode acabar habitando o coração de muita gente. Quem não se abre para o perdão, fecha-se para a vida. A falta de perdão, ela corrói a nossa vida. Ela afeta a gente até fisicamente, né? Ela causa doenças. Então, a falta de perdão é essencial, porque sem exercer o perdão, você não tem paz, você não ora com liberdade, né? Você sente o peso, a culpa pela falta de perdão. Então, o que acontece, né? Quando a gente não perdoa, a gente torna-se escravo dos nossos sentimentos. Porque às vezes nós temos raiva de alguém que cometeu alguma coisa contra nós e nós queremos ficar afastados dessa pessoa. Eu não quero nunca mais nem ver essa pessoa. Só que a falta de perdão faz com que a gente permaneça o tempo todo com essa pessoa. Você quer tanto esquecer aquela pessoa que você fala o tempo todo da pessoa falando que você quer esquecer a pessoa. Você se preocupa tanto com a pessoa, em querer saber se aquela pessoa está sofrendo as consequências dos atos dela, que ela permanece ali ao teu lado. Você fica escravo daquela situação, você fica escravo daquela pessoa, porque você passa a conviver mais ainda com a pessoa do que se você literalmente tivesse perdoado e tivesse afastado da sua cabeça aquilo, né? O perdão, gente, não é uma questão de sentimento. Ai, olha, é que eu ainda não senti o desejo de perdoar. Não adianta, você não vai sentir desejo nenhum de perdoar ninguém que te magoou, que te feriu, ou que feriu alguém que você ama, né? O perdão é uma questão de obediência, é uma questão de atitude, e a obediência precede o desejo. Então, a Bíblia, ela é muito clara em nos ensinar a perdoar como Deus nos perdoou em Cristo. Nós usufruímos do maior perdão que poderia existir. Nós fomos perdoados da essência do pecado, que é da nossa natureza pecaminosa. Foi por conta desse pecado, né, de todos os pecados, que Jesus morreu na cruz por nós. Então, nós tendo recebido um perdão tão gracioso, né, tão imerecido, como não perdoaremos também? Essa que é a grande questão. Então, nós precisamos fazer aquilo que a Bíblia diz. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz assim, ó: suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Se alguém tiver alguma queixa, se alguém tiver alguma questão mal resolvida com qualquer pessoa, assim como Cristo te perdoou, perdoe. Como é que Cristo te perdoou? Condicionalmente? Ah, mas se a pessoa vier me pedir perdão, eu até perdoo, mas ela não vem me pedir perdão, né? Cristo me perdoou lá na cruz sem eu ter nem nascido. Então eu não fui lá pedir perdão para Cristo e aí ele falou assim: ah, Laís, como você veio aqui falar comigo, então eu vou te perdoar, né? Como Cristo te perdoou, é assim que você deve perdoar. Não é esperando que o outro venha pedir perdão, mas é perdoando antes de vir pedir perdão, ou mesmo que nunca venha, né? É perdoando se a pessoa mudar e se ela não mudar. Se ela fizer de novo ou se ela não fizer de novo. É incondicional. Esse foi o tipo de perdão que Cristo perdoou,
que Deus perdoou através de Cristo, né? E que, portanto, é o mesmo perdão que nós devemos exercer. Fugir do problema, colocar para baixo do tapete e escamotear não resolverá. Tem um ditado que diz que o tempo cura todas as feridas. Não cura, tá? Às vezes ele até piora. O tempo passa e você vai ficando cada vez mais indiferente àquela pessoa, você vai guardando cada vez mais mágoa, né? Aquilo vai se tornando cada vez mais sólido. Chega um tempo que você tem raiva da pessoa e não sabe mais nem por que tem, porque não lembra das situações, mas sabe que tem um problema ali, né? Então, o tempo não cura, não. O que cura é Jesus, né? O que cura é o amor de Jesus, o que cura é o reconhecimento de que, assim como eu fui perdoada, eu também tenho que perdoar. Então, Lucas, capítulo 17, versículo 3, diz: tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. Então, teu irmão pecou, se arrependeu, né? Perdoa. Ah, mas e se ele nem veio falar comigo? Perdoa. Tire esse peso do seu coração. Tire essa máscara de frieza. Como é que nós vamos poder desenvolver um relacionamento autêntico entre nós, irmãos, sem exercer realmente um perdão total? Sem ter amarras, né? Sem ser condicional. Nós pedimos tanto para Deus, né? Um avivamento. Alguma coisa tem que acontecer com a igreja, alguma coisa tem que acontecer, porque é muita frieza, é muita separação, cada um vive, né? Aí ficamos aí no isolamento. Doido agora para nos encontrar, né? Gente até burlando isso para dar um jeitinho de ver, de conversar, enfim. Esse desejo crescente. Tá, e aí, depois? Voltamos ao normal? Voltamos ao que era antes? O que era antes não era bom. Nós podemos ter o melhor. Nós podemos ter laços mais fortes, mais duradouros. Nós estamos na nossa união feminina com um projetinho aí que chama Retalhos da Vida. E eu tenho sido muito abençoada por muitas histórias que as pessoas têm me contado. E quando aquelas pessoas compartilham um momento da vida delas, e eu escuto, e eu passo a conhecer um pouco mais aquela pessoa, eu digo, eu amo mais essa pessoa agora, né? Porque eu conheci essa pessoa, aquela pessoa vai se tornando mais íntima de mim. Agora, existem pessoas que, apesar de serem da nossa igreja, já estarem lá, muitas vezes por anos, nós não temos intimidade, nós não conhecemos, né? Nós não desenvolvemos esse laço. Então, são coisas que precisam ser quebradas. Talvez você não tenha intimidade com as 150 pessoas da igreja, com as 200 pessoas da igreja, mas você pode ter um núcleo de intimidade, um núcleo de fortalecimento, um núcleo de pessoas que oram juntas, para quem você pode dizer, tá muito difícil hoje, e elas vão estar lá com você, né? E essas micro intimidades que vão fortalecendo o corpo, vão ter reflexo na igreja como um todo. E é isso que nós devemos buscar. Mas para isso nós temos que tirar essa máscara da frieza. O perdão, portanto, ele é ilimitado, ele é incondicional. Lucas, capítulo 17, versículo 4 diz: mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás, né? Pedro perguntou para Jesus, né? Quantas vezes eu devo perdoar? 7? Jesus disse 70 vezes 7. Uma vez eu escutei um estudo que falava, isso não quer dizer que você vai ficar com uma tabela marcando até chegar a 490 para você dizer, bom, acabou, né? Foi uma figura de linguagem aí de que é ilimitado, não tem limite. Então, muitas vezes a gente fala, mas aquele ali já aprontou comigo, né?
Mas a palavra de Deus é clara em dizer: se ele vier 7 vezes no dia, você vai perdoar 7 vezes. Porque a questão, o seu perdão, ele não depende da atitude do outro. O problema é que geralmente a gente faz isso com a ofensa. A gente coloca a nossa atitude baseada na atitude do outro. Se ele pedir perdão, se ele se arrepender, se ele mudar, se ele não fizer mais nada desse jeito, se ele, né? Mas o perdão, gente, ele não é condicional à atitude do outro. Jesus, quando morreu na cruz por mim, não era condicional ao que eu iria fazer. Ele me resgatou e ponto, né? Esse é o perdão que nós precisamos exercer. Um perdão que é para além do que o outro reage, da forma como o outro reage. E, portanto, é um perdão ilimitado. Perdoamos não porque somos boas pessoas, porque nós temos um coração tranquilo, ela é tão calma, ela perdoa todo mundo. Não, nós perdoamos porque o perdão, ele é uma atitude supra-humana, é uma expressão da graça de Deus em nossa vida. Só Deus pode nos capacitar a perdoar, não é uma coisa que a gente consegue fazer. É Deus quem nos capacita a perdoar. É Deus que nos ensina a perdoar. O perdão, então, é obra de Deus em nós. Então, quando nós chegamos nesse limite aí de dizer, olha, eu perdoei aquela situação tão grave, né? O autor do livro, que nós estamos trabalhando, Removendo Máscaras, né, do pastor Hernandes, ele fala o quanto foi difícil para ele perdoar o assassino do irmão dele. O irmão parece que tinha 27 anos e foi morto pelo primo da esposa, sei lá, uma situação bem complicada, né? E pensa, gente, você chegar ao ponto de dizer, estou perdoando essa pessoa que assassinou meu irmão, né? Mas como continuar o ministério? Como continuar a orar? Como continuar em comunhão com Deus? Como continuar ensinando sem o perdão? Então, é um perdão que não é exercido pela força da pessoa ou porque a pessoa foi muito generosa e capaz. É obra de Deus em nós. É Senhor Deus quem nos capacita a perdoar, é o Senhor Deus quem nos ensina a perdoar. Então, o perdão, ele é resultado dessa nova vida que nós recebemos através de Jesus. Em Cristo, nós recebemos um novo nome, uma nova vida, uma nova mente, né? E um novo coração. E é essa nova vida, essa nova mente, esse novo coração que nos capacita a perdoar. Lá em Colossenses diz, já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestarei com ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas, naquela sua vida passada. Mas agora, livrai-vos de tudo isso. Raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações. A superficialidade, gente, é uma mentira. Porque eu digo para o outro que eu estou ali, que eu sou amigo, que tal, mas é até aqui, né?
Ah, nós somos muito amigas, só que tem umas coisas aí que eu não vou contar não, porque vai que tudo dá pra trás, né? Tem- Há um tempo atrás nós tínhamos, a gente brincava, né? Eu peço por um pedido especial. Gente, eu tenho muita dificuldade de chegar diante de Deus e falar: Senhor, abençoa a minha irmã que tem um pedido especial. Se eu não posso sequer saber o que ela deseja, como é que eu posso compactuar com ela em oração? Se de repente o pedido especial dela é algo que pode não agradar a Deus, né? Ou é a mesma coisa de. Ô Laís, você é amiga aí do prefeito da cidade? Sou. Não, é porque a gente tá com uma necessidade lá no nosso bairro, a gente queria que você falasse com ele. É, é. Fala pra ele que a gente queria muito que ele fizesse uma coisa especial pra gente lá no bairro. Como é que eu vou chegar diante do prefeito e falar: ó, seu prefeito, o pessoal lá do bairro tava precisando de uma coisa especial? Ele vai falar assim: é o quê? Então, eles não me contaram, sabe? Mas assim, é especial. Então, o senhor que sabe tudo, né? Ah, mas Deus sabe. Sim, mas nós estamos em comunhão, partilhando a oração. Então, se eu sei, Senhor, abençoa. Amanhã de manhã, minha irmãzinha vai entrar lá no hospital e ela vai para uma consulta, Senhor. Abre as portas para ela. Ela está querendo muito que o médico peça os exames corretos para que ela saia logo dessa situação, que ela saiba o que ela tem, né? Senhor, ela está querendo muito que o médico acerte nos remédios. Então, nós somos específicas. Aí você vai lá no hospital, passa ah, pela consulta, né? E eu espero que do mesmo jeito que você pediu para que eu orasse, você me conte depois. Irmã, lembra que pedi para vocês orarem por tal coisa e aconteceu tal coisa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, e não deu certo, gente. As portas não se abriram. E assim, eu quero que vocês continuem orando, porque agora eu fiquei sem saber o que vai acontecer, qual vai ser o próximo passo. E a gente não vê aquilo como derrota, mas a gente vê aquilo como partilha de oração, né? Então nós vamos desenvolvendo nossa intimidade, nós vamos sabendo uma das outras, nós vamos compartilhando. Nós temos um grupo de WhatsApp que é uma bênção. Muitas irmãs ali, a gente convive diariamente, né? Com irmãs, preciso resolver um documento. Olha, saiu o documento. Olha, ainda não saiu o documento. Ainda estamos continuando aqui a oração e tal. Isso é partilhar da oração, é contar o pedido, é estarmos juntos e voltar dizendo: foi isso que aconteceu, né? Deu certo. Sempre dá certo, né? É que às vezes é um certo que a gente não sabe muito bem, mas certo sempre dá, né? Então, aqui está dizendo isso, né? Livre-se de tudo isso. Raiva, ódio, maldade, difamação, palavra indecente. Não mintais. E vos revista-se do novo homem. E se eu deixo todas essas coisas para lá, do que eu me revisto? Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Compaixão pelo seu irmão, né? Compaixão pelo que ele precisa, humildade, né? Não é superioridade, paciência com todas as diferenças, suportando e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai, e acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Ame incondicionalmente, e a paz de Cristo, para a qual também fostes gerados, vai reinar no seu coração, né? Então, revista-se do amor de Cristo, que é o vínculo da perfeição. E esse amor vai fazer você perdoar, vai fazer você compartilhar, né? Vai
vai te dar desejo de tirar essa máscara da frieza e ter, na verdade, um sorriso caloroso, um choro também que partilha com o irmão, né? Mas um rosto de verdade que expressa realmente a quem você é. E por isso você vai ser amado, sim. Você vai ser amado por Deus, porque você é real, você é autêntico. Então, o perdão, ele é uma necessidade básica, tanto da nossa vida física, da saúde, para a saúde da nossa vida física, quanto também para a saúde da nossa vida espiritual. Nós não podemos amar a Deus e odiar o nosso irmão. Como é que você consegue fazer isso? Amar a Deus e odiar seu irmão, né? A palavra de Deus diz. Como é que nós vamos dizer, se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, ele é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Então, nós não podemos usar uma máscara da frieza se de fato nós amarmos os nossos irmãos. E se a gente não ama nosso irmão que a gente vê, como é que a gente vai amar a Deus que a gente não vê, né? A palavra de Deus diz que se a gente não ama o nosso irmão, nós não conhecemos a Deus. Se você conhecer a Deus, você vai amar o seu irmão. Olha que bonito isso, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Então, a falta de perdão é essa prisão perpétua que nós devemos realmente fazer de tudo para nos libertar. O perdão, ele é cura, ele trata os sentimentos, ele restaura a amizade e ele nos faz transparentes. Curar superficialmente as feridas da alma não nos levará a ter relacionamentos autênticos. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados e naquele dia se ajuntaram quase 3.000 pessoas lá na igreja primitiva. E olhem só o que o texto diz sobre como essas pessoas viviam. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão. Lá na igreja primitiva, quase 3.000 pessoas faziam o quê? Eles perseveravam, se ajuntaram quase 3.000 pessoas junto com eles, né? E diz a palavra de Deus que eles perseveravam no ensino, tudo que eles tinham aprendido, né? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveraram nisso, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor. Em cada um deles havia temor. E muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Eu acho que uma das coisas que a gente sente mais falta é de comer junto, né? Hoje mesmo eu estava falando, nossa, quando será que a gente vai ter a chance de fazer de novo uma comilança lá na igreja, né? Um almoço, alguma coisa assim. Parece bem distante, com tantas regras e protocolos e tudo isso. Mas comer juntos com alegria, né? E quando a gente come, a gente já logo conversa, né? A gente já logo troca assunto. Isso é intimidade, gente. Isso é tirar a máscara da frieza, do distanciamento, né? Terminou o culto e saiu correndo, porque eu não quero muito ter contato com as pessoas. Eu tenho que pedir para o Senhor, sonda-me, Senhor, e ver por que eu estou querendo ser assim. Por que eu mantenho esse meu distanciamento, né? Se tem alguma coisa em mim que é resquício ainda de mágoa, de tristeza por outras situações que eu vivi, me ajude a me libertar disso, me capacita para perdoar todas essas pessoas do meu passado e eu ter liberdade de viver relacionamentos autênticos
com o corpo, né? Eu ter liberdade de falar dos meus desejos, partilhar as minhas conquistas, me alegrando, ouvir das conquistas dos outros e me alegrar, partilhar das minhas tristezas, daquilo que pesa no meu coração, ser sustentada pelas orações. Irmãs, eu louvo a Deus por ter sentido o sustento das orações das minhas irmãs durante todo o meu tratamento. Eu nunca estive sozinha durante os meus tratamentos, né? E isso não é porque tinha gente na sala de espera, também teve, né? Também teve aquela que falou, vou segurar sua mão lá, né? Mas independente disso, do físico, eu sentia espiritualmente as pessoas junto comigo passando por aquela situação. E eu tenho certeza, né, que cada vez que eu digo para elas, gente, mais um exame, ó, tá tudo bem, elas se sentem, elas sentem como se essa bênção também fosse delas, porque no momento da oração elas estiveram juntas. Mas para elas estarem juntas, eu tive que falar, gente, quinta-feira, às 9 horas da manhã, eu vou estar lá na minha químio. Ore por mim. Ah, pode deixar, irmã Laís, lá no domingo. Ah, vamos estar orando. Gente, tô indo. Entrei. Tamo com você, tamo com você, tamo com você. As pessoas não são obrigadas a lembrar que na quinta-feira eu... Ai, olha só, falei que na quinta-feira eu ia, ninguém nem falou nada. Irmã, já passou 4 dias, já muita coisa aconteceu, né? Falei de novo, ó, tô entrando, gente. Lembra que eu falei que eu ia no hospital, que eu ia no médico? Tô entrando. Oh, tamo com você, tamo com você. Gente, tô saindo daqui do tratamento. Graças a Deus, mais um. Oh, glória a Deus, glória a Deus. E eu sentia essas mulheres todas comigo, né? E isso foi muita bênção. E eu sei que do mesmo jeito que eu senti isso naquela situação, eu já perdi muitas vezes de ter o apoio de oração, por não ter partilhado, né? Eu fiz muitas vezes, talvez algumas, não partilharem e se alegrarem por situações que aconteceram comigo. Por exemplo, essa semana, finalmente, depois de 11 anos, eu troquei o meu fogão. E para algumas pessoas até mandei uma foto lá do meu fogão. Olha só, podia ter mandado para todas, né? Porque eu sei que todo mundo ia ficar muito feliz com o meu fogão bonito. Mas não fiz isso. Perdi a chance. Depois eu mostro, quando ele estiver funcionando. Mas assim, tá vendo? Às vezes a gente deixa de abençoar o corpo porque a gente não fala da bênção que a gente recebeu. Às vezes nós deixamos de sermos sustentadas e suportadas porque a gente não fala do nosso problema, porque a gente não partilha no momento que a gente precisa desse suporte, né? Então, vamos tirar a máscara da frieza, vamos viver aqui como a igreja primitiva, né? Partilhando do pão, partilhando das alegrias, partilhando das tristezas, né? Partilhando das necessidades, partilhando aí dos medos, das ansiedades. E esse é um movimento dos dois lados. É eu partilhar, me abrir para partilhar e ao mesmo tempo eu saber receber o que vem dos outros, né? Quando a minha irmã tá lá agradecendo as bênçãos, eu não fico pensando, tá tendo dinheiro, hein? Nossa, tá dando, né? Não, mas eu me alegro no Senhor, porque tudo está na mão do Senhor e o Senhor está concedendo essas coisas. Eu glorifico o nome do Senhor. Eu gostei muito de uma frase que eu vi e que eu usei no chá de bebê da Josi, que é que nós estamos, o propósito da nossa vida é lançarmos os nossos filhos para a eternidade. E eu fiquei pensando nisso, né? No final, gente, tudo é a eternidade, é só glória a Deus.
Então, vamos glorificar a Deus pelo que Ele faz na vida dos nossos irmãos. Vamos orar a Deus, glorificando o seu nome quando as circunstâncias difíceis vêm, para que o Senhor capacite a nós e aos nossos irmãos para vivermos cada uma dessas dificuldades. Que esse possa ser realmente o objetivo da nossa vida. Vamos tirar essa máscara da frieza. Vamos ser autênticos nos nossos relacionamentos. E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar muito a nossa igreja, a nossa vida e a vida de todo mundo que está à nossa volta. Amém? Uma ótima semana e nós nos encontramos aí diariamente no nosso grupo do Mães Débora. E se você não faz parte disso, entre em contato com a nossa igreja, né? E venha participar também, porque é muito bom podermos dividir as nossas alegrias e também as nossas cargas. Amém? Deus abençoe.